Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim! Neste vídeo nós vamos falar sobre o triângulo isósceles. A principal característica que nós temos nesse tipo de triângulo é que nós temos os dois lados iguais, consequentemente dois ângulos iguais, ok? Este lado então que está com risquinho verde e este lado que está com outro risquinho verde tem a mesma medida de comprimento e os seus ângulos também têm a mesma medida. Já este ângulo aqui, que está em laranja, é oposto ao lado que está com esse risquinho laranja. Ele é a base, tá? Então, aqui eu coloquei as características. Esse triângulo isósceles, então, ele é um tipo de polígono que tem base, ou seja, a base é esta daqui. Bom, pessoal, nesta folha, então, eu coloquei aqui desenho. Ou seja, nós iremos desenhar o triângulo isósceles. A maneira que eu acho mais fácil é utilizando o compasso, tá? E tem pessoas que utilizam transferidor, alguns utilizam softwares como GeoGebra, mas aqui no desenho do papel eu sempre utilizo o compasso. Como que nós fazemos? Nós já sabemos que a base do triângulo isósceles, ela tem uma medida e que as outras duas têm a medida igual. Então, o que que eu faço? Eu vou traçar, por exemplo, eu quero que a minha base tenha 7 centímetros. Então, vou colocar 8 aqui. Quero que minha base tenha 8 centímetros. Se eu fazer a abertura do meu compasso aqui de 8 centímetros, tá? Exatamente a medida que eu tenho na minha base, eu irei traçar um triângulo equilátero, com todos os lados iguais. E eu não quero isso, eu quero um triângulo isósceles, com a base de uma medida e os lados com outra medida que seja igual. Então tá, minha base tem 8 e eu vou querer que os meus lados aqui meçam 6 centímetros. Então, como que eu vou fazer? Eu vou encontrar a medida, vou abrir meu compasso aqui até o 6, ok? Então, aqui está, pessoal, olhem só. A medida de 6 centímetros é a abertura do meu compasso. É essa medida que eu quero que tenha os outros dois lados do meu triângulo isósceles. Então, como que eu vou fazer? Coloco minha ponta seca no início da minha reta, traço um pedaço da minha circunferência aqui, tá? Com a mesma medida, porque eu quero que tenha a mesma medida dos dois lados. Então, eu não vou mexer nessa abertura, continua 6, tá? Então, eu venho aqui na outra ponta da minha reta e traço. Aqui onde está o encontro dessas duas semicircunferências é onde eu vou ligar, tá? Então, aqui eu tenho um lado. E aqui eu tenho o outro lado. Se vocês observarem a medida, é 6 centímetros, tá? Exatamente a medida que eu queria para os meus lados. Se você quiser desenhar um triângulo com todos os lados diferentes, você vai mudando a abertura do compasso, tá? Aqui você faz uma abertura, nesse lado de cá faz outro, e daí une aonde se encontrou as minhas semicircunferências. Bom, é assim que eu traço, então, um triângulo isósceles. Para concluir, este lado é igual a este ângulo é igual a este. Aqui eu tenho o ângulo que representa o oposto à minha base, que é diferente. Nessa próxima imagem, eu trouxe aqui para vocês, novamente, um triângulo isósceles desenhado aqui, e eu trouxe algumas características. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre mediana, altura relativa à base e bissetriz do ângulo do vértice relacionado aos triângulos, tá? Mas aqui eu trouxe específico da medida do triângulo isósceles, tá? A mediana, que é do vértice ao ponto médio do lado oposto, a mediana é aqui, do vértice ao ponto e médio do lado oposto, certo? A altura relativa à base, ou seja, vértice até a base, né? Eu vou contar do vértice que eu tenho e perpendicular perpendicular, que é 90 graus, ao lado oposto. E a bissetriz do ângulo, a minha bissetriz, ela é sempre dividindo o ângulo ao meio, tá? Então, a bissetriz do vértice ao lado oposto a esse vértice, ou seja, a bissetriz reta que divide um ângulo ao meio. Essas três informações aqui
nos evidenciam que no triângulo isósceles, então, pessoal, essa reta que eu acabei de traçar, do meu ponto médio ao meu outro vértice, ela coincide, no triângulo isósceles, coincide todas essas informações, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo, deste ângulo aqui que está dividindo ele em dois, ela coincide, são todos iguais. Então, agora eu trouxe aplicação referente a esse tipo de triângulo. No primeiro, nós temos o seguinte, eu tenho o valor de M1, que é 90, certo? O valor de M2 é quanto? Bom, pessoal, nós já sabemos que essa reta aqui é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Então, se esse lado mede 90 graus, consequentemente, este outro também mede 90 graus. Então, M2 é igual a 90 graus. Outra informação que eu poderia utilizar aqui é que este é exatamente o ângulo raso. O ângulo raso é 180 graus. 180 graus menos o 90 que eu tenho do lado de cá, eu encontro o outro lado, que é exatamente 90 graus, ok? Já neste próximo, diz assim, um dos ângulos internos mede 106. Quanto mede os outros dois ângulos? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu posso pensar o seguinte, se esse ângulo aqui, 106, fosse deste lado aqui de baixo, né? Vamos supor, se fosse 106 aqui. Esse daqui também teria que ser 106. Então, 106 mais 106 vai dar 212. 212 já passa da soma dos meus ângulos internos. Então, não pode ser este ângulo aqui. Esse 106 graus, com certeza é desse lado de cá, né? Então, 180 graus é a soma dos meus ângulos internos. Então, eu pego 180 graus menos o meu 106, eu encontro o valor de 74. Ou seja, os outros ângulos que eu tenho aqui têm que medir 74 graus, os dois juntos, para dar 180 em tudo. Então, como que eu posso fazer? Eu sei que estes dois ângulos aqui são iguais, porque todos esses que eu tô fazendo, todos esses exercícios aqui são de triângulo isósceles, e no triângulo isósceles, esses dois lados aqui são iguais. Então, eu vou pegar 74 graus e vou dividir por 2. Vou encontrar 37 graus. Então, aqui eu tenho 37 e aqui também 37. Ok? Neste outro triângulo aqui, também é um triângulo isósceles, só que a base dele é este lado aqui, ó, tá? Ele tá estranho visualmente, mas você sempre tem que pensar que sempre tem que observar quais lados são iguais no triângulo isósceles. Nesse caso, este lado é igual a este. Eu vou fazer um risquinho, ó. Este é igual a este. E este daqui é a base, tá? Se a base é aqui, eu já sei que os meus ângulos da base são iguais. Então, 67 tem que ser o valor de x. Então, x é igual a 67. Agora, pense, a soma dos meus ângulos internos precisa ser 180 graus. Tá? Eu já tenho 67, que é aqui de baixo, e eu já tenho outro 67, que é o outro aqui do lado, que é x. Então, quer dizer que quando eu faço 180 menos 67 menos 67, eu vou descobrir esse meu outro ângulo aqui. O ângulo y, com certeza, é 46 graus, ok? Neste próximo aqui, observem, triângulo isósceles, eu quero saber o valor de x. Se eu tenho 73 desse lado, por ser um triângulo isósceles, esse outro lado também é 73 graus, tá? Já dá pra ver que esses dois lados é igual, e esse daqui é a base, e os ângulos da base são iguais. Então, eu tenho já dois ângulos, 73 graus mais 73 graus. 146 graus já. Eu sei que dentro, a soma dos ângulos internos é 180. Então, 180 graus menos os 146 graus, 34 graus. Então, este meu ângulo, deixa eu colocar de outra cor. Este meu ângulo aqui, em vermelho, mede 34 graus. Mas eu quero saber o valor de x. E o x, ele tem uma reta traçada aqui, que é a bissetriz. Ele dividiu esse ângulo aqui, 34, no meio. Então, o meu valor de x vai ser
34 graus dividido por 2, que é exatamente x igual 17 graus, ok? Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.